Eu quero compartilhar algo com todos vocês que me ouvem, que vão assistir esse vídeo. Algo muito sério da parte do Senhor, do nosso Deus, da parte do Senhor Jesus. Algo que quando eu parei para ler, e o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele deixou isso claro no meu entendimento. Eu fiquei impactado. Então pegue a poderosa palavra de Deus aí, por favor, comigo. E eu quero ler Ezequiel capítulo de número 13. O versículo de número 13 também. O que está acontecendo aqui? O Senhor, pela rebelião do seu povo, ele vai levantar um profeta poderoso e vai trazer sérias advertências a esse povo, dizendo: o Senhor, ele não mudou, ele julga o pecado. O Senhor, ele vai fazer o vosso caminho de iniquidade recair sobre a sua cabeça. A recompensa do pecado vai ser o cativeiro, vai ser a morte, vai ser a enfermidade, vai ser a espada, vai haver maldição sobre a face da terra, sobre os animais, sobre toda a folha do campo, por causa do pecado. Veja, o pecado ele é terrível. Eu sei que muita gente tem diminuído nesses últimos dias a intensidade, a gravidade e a seriedade da prática do pecado. Então, desde já, eu quero deixar você ciente que o nosso Deus, ele não mudou. E ele ainda julga o pecado e que o salário do pecado continua sendo a morte. Então, antes de Ezequiel, o profeta Jeremias, ele trouxe todas essas duras palavras, dizendo: vocês serão levados cativo a outra nação, a nação da Babilônia, porque vocês não temeram ao Senhor. Vocês adoraram outros deuses. Vocês se envolveram com a idolatria, com o pecado sexual, com o roubo, com os maus tratos aos órfãos e viúvas, e tantas outras coisas mais. Por isso, se arrependam. E não vai ter outro jeito agora. A dura verdade é que vocês serão levados à Babilônia e terão que se sujeitar ao jugo do rei Nabucodonosor. E essa é a forma de vocês sobreviverem. Ou seja, só haveria uma forma desse povo sair vivo. Seria se submetendo à instrução que vinha do Senhor. Mas veja, uma instrução muito séria, muito dura, muito grave, devido à gravidade do pecado. E esse povo, ao invés de ouvir a poderosa palavra de Deus que veio da boca deste profeta do Senhor, pelo tamanho da sua rebeldia e dureza de coração, eles preferem continuar na iniquidade. E algumas pessoas são levadas ao cativeiro da Babilônia, e mesmo com um sinal evidente de que o que Jeremias estava falando era verdadeiro, eles não se arrependeram. E não é assim que acontece? Os santos profetas do Senhor, os mensageiros da glória de Deus, anunciando juízos sobre a face da terra, e o povo não se arrepende, mesmo se cumprindo fielmente cada palavra. Não há arrependimento, não há conversão, não há mudança. O salário do pecado continua sendo a morte, e as pessoas querem continuar no mesmo caminho e até mesmo dentro das igrejas. Isso é muito grave, isso é muito sério. E nesse meio tempo, aonde multidões são conduzidas ao cativeiro da Babilônia,
começam a surgir falsos profetas dizendo assim: olha, antes desse prazo que foi falado de 70 anos, o Senhor vai tirar vocês daí. Ou seja, tem uma mensagem muito dura, mas que é verdade. Uma mensagem muito séria. Uma mensagem que traz a realidade. Porque as pessoas precisam ter um choque de realidade para entender que Deus é santo, que Deus é sério. E que ela precisa fazer algo muito sério na sua vida e radical para abandonar o estilo de vida maligno, perverso, que ofende a santidade do Senhor rapidamente. Porque uma hora dessas, o juízo do Senhor vai recair sobre a sua cabeça por causa do seu pecado. Então a mensagem é dura, a mensagem é forte. E pessoas vão lá morrendo, e eles são levados ao cativeiro, e coisas vão acontecendo, e destruição para tudo que é lado. E esses falsos profetas vão surgir para colocar uma falsa esperança dentro do coração do povo de Deus. Preste atenção agora. Esse é o perigo do falso profeta. Ele vai encher o teu coração com esperanças falsas. Lembra o que nós lemos no começo? O Senhor disse: vocês edificaram um muro. Ou seja, eles edificaram algo. E o Senhor está dizendo: o Senhor, eu vou destruir essa construção, esse muro que vocês edificaram. Por quê? Porque ele foi edificado debaixo de rebelião, de pecado, de dureza de coração e longe da presença do Espírito Santo de Deus. Aquela edificação, ela é falsa. É um muro edificado, mas não o muro do Senhor. Se você voltar alguns versículos atrás, o Senhor vai dizer: olha, a missão de vocês seria edificar o meu muro. Se você for no capítulo de número 22, o Senhor vai dizer: eu procurei um homem que estivesse comigo para edificar os muros da cidade, para edificar o muro que é meu, a obra que é minha, o trabalho que é meu, para cumprir a minha agenda. E qual é a agenda do Senhor? É arrependimento, é santidade, é a prática da justiça, é ser nascido de novo no mais poderoso nome de Jesus. Só que eles olham para aquele muro que é o muro do Senhor, que deveria ser edificado com a santidade, com o arrependimento, e eles preferem fazer uma edificação paralela. Em algumas traduções o Senhor vai dizer: esse muro cheio de lodo, um muro inútil, imprestável, e é óbvio, quando vier a chuva ele vai vir abaixo, e eu, o Senhor, o destruirei. Ou seja, o falso profeta, ele edifica algo, e ele ajunta pessoas para edificar juntamente com ele, e aquilo vai ser levantado com sujeira, com iniquidade, com podridão, e pode até subir muito rápido e crescer muito rápido essa edificação, mas o Senhor disse: ela será levada ao chão, ela será despedaçada, porque ela foi despedaçada, porque ela foi edificada fora da agenda do Senhor. Eles tomaram outro caminho. Então, atente para isso. É uma edificação paralela que foi feita. E a igreja, infelizmente, tomou este caminho. Ao invés de edificarem o muro do Senhor, com arrependimento, com a santidade, com a prática da justiça, com a mudança de caminho, eles olham para a dura mensagem do Senhor. É dura, mas é verdadeira. É uma palavra dura, mas é fiel. A palavra do arrependimento é aquela que vai colocar o homem novamente no centro da vontade de Deus. Veja Jesus, o nosso Senhor,
O nosso Deus, Ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra do arrependimento, a palavra que diz: Deus, Ele vai julgar o pecado. É essa palavra que faz com que o muro do Senhor seja edificado. E quando o pecador está debaixo dessa palavra e se arrepende, ele vai edificar o muro diante do Senhor. Ele vai tapar as brechas. Essa vai ser a agenda de Deus, da vinda do Messias. Mas conforme aconteceu no capítulo 13 de Ezequiel, aonde os homens olharam para a palavra de Jeremias, e eles estão dentro do cativeiro, e agora Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, anuncia isso aqui para esses falsos homens, falsos profetas, que profetizam segundo o coração, que profetizam só para colocar algo dentro do seu ventre, para encher a sua barriga. Eles são gananciosos. Profetiza para eles, e profetiza também para quem ouve, porque eles estão edificando algo que não era para edificar. Então são igrejas edificadas sem temor de Deus. São coisas e coisas edificadas sem o temor do Senhor. E vá lembrando aí de coisas que foram edificadas talvez na sua vida, mas foi uma edificação paralela, porque não foi debaixo da agenda de Deus, da dura verdade do Senhor. Mas é essa verdade que pode te salvar. É essa verdade que vai mudar verdadeiramente a sua vida. É essa verdade que tem o poder de levantar os aleijados, como temos visto, de abrir os olhos dos cegos, de abrir o ouvido dos surdos. É essa verdade, o evangelho eterno da cruz e do sangue, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. Quem não estiver debaixo desta voz, desta mensagem dura, mas verdadeira, ele está fora da agenda do Senhor. Ele está edificando um muro de lodo, como disse o Senhor. Um muro que foi preparado de qualquer maneira, ele vai ser demolido pela grande tempestade da ira de Deus que vai cair sobre esse mundo. Mas aqueles que ouvirem a voz do Senhor, o Senhor saberá exatamente como guardar essa alma em salvação. Por isso, ouça essa palavra, amado. Ouça essa palavra e reflita agora. Se você tem sido alguém que tem edificado a sua vida segundo os seus próprios interesses, segundo os falsos profetas, você não aguenta ouvir a palavra da verdade, porque ela te ofende, porque ela fere a sua carne, ela contraria você, e você segue a inclinação má do seu coração. Se arrependa hoje. Chore agora diante do Senhor. E ainda vai haver esperança para você. O Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados, para te lavar com o seu sangue e te fazer uma nova criatura diante do Senhor. Mas se você ouvir a voz do Senhor, senão não há possibilidade nenhuma. Você pode acreditar em coisas mais leves, em coisas que vão inflar o seu ego. Você vai ouvir as palavras de falsa esperança para este mundo, e você olha para esse mundo e vê que ele está sendo demolido. Eles dizem paz, mas não a paz conforme o Senhor estava dizendo na sua palavra. E o final de quem seguir este caminho será a perdição e a ruína. Por isso, não endureça o seu coração. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que está chamando você a trilhar um caminho sério e de arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Jesus.